Olá, muito boa noite. Estamos começando o primeiro programa Cultura Debate de 2017. A partir de hoje, todas as terças, 7h20 da noite, estaremos ao vivo aqui na TV Cultura. E amanhã é o Dia Internacional da Mulher, e para falarmos do papel da mulher na sociedade de hoje, nós estamos recebendo a vereadora Josi Paz, que é presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara, e a psicóloga Paulina Pelkin. E você pode participar, fazer perguntas, críticas ou elogios de duas formas. Através da nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/TV Cultura do Vale, ou pelo WhatsApp, pelo número 998-240324. Repetindo, 998-240324. Esse número, lembrando, apenas para o WhatsApp. Muito boa noite, Paulina Pelkin. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. De novo, né? Mais uma vez, né? A Paulina retorna ao programa. Josi, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos assistem. Mais uma vez também. A Josi também retorna, né? Não tem ninguém estreante aqui nesse espaço. Já são da casa. Da casa e em casa. E que bom que seja assim, porque isso é importante. É um ambiente muito agradável. Ótimo, isso é maravilhoso. Priscila Matias, também a nossa super vice-diretora da Fundarte, que participa aqui dos programas com a gente, e também já é da casa, né, Priscila? Também da casa. Boa noite, Leandro. Boa noite, Josi. Boa noite, Paulina. É um prazer estarmos de volta ao vivo nas terças-feiras, depois deste período de férias. Priscila que traz aqui as participações dos nossos telespectadores e também, claro, as considerações dela quando ela entende que são necessárias, né? Paulina, a mulher vem conquistando cada vez mais espaços que antes eram ocupados exclusivamente pelos homens. Ao mesmo tempo, ainda há muito para ser conquistado, não é? Com certeza, né? Que a mulher vem ao longo do tempo na nossa sociedade ocupando mais espaço é uma evidência. A própria observação da legislação já nos comprova. Há algumas décadas atrás, a mulher não tinha direito ao voto, por exemplo, né? Hoje as mulheres podem ocupar os mais altos postos. Então, existe um percorrido já efetuado, mas ainda existe um caminho a se percorrer. Eu penso que a mulher ainda está num ritmo de conquista, num ritmo de avaliação. Acho que é importante a gente também considerar as características pessoais, as características femininas. É muito importante ganhar espaço, mas não perder também a sua feminilidade, o seu modo de ser, a característica própria também, né? Então, existe espaço para homens e mulheres. Acho que as mulheres já conquistaram muito, lutaram muito, né? Tanto é que se comemora o Dia Internacional da Mulher em razão de uma luta muito grande, né? De uma tragédia que precisou acontecer, mas ainda existem espaços para ser conquistados e é um caminho a ser percorrido ainda pela frente, né? Não chegamos lá. A propósito disso, Paulina, deixa eu trazer aqui um pouco dessa história, porque as histórias que remetem à criação do Dia Internacional da Mulher alimentam o imaginário da data exclusivamente naquele incêndio, uma fábrica têxtil, né, de Nova York, em 1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. E este incidente, ocorrido em 25 de março daquele ano, marcou a trajetória das lutas feministas ao longo do século XX. Mas tem outros eventos também. Desde o final do século XIX, organizações femininas oriundas de movimentos operários protestavam em vários países da Europa e dos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de aproximadamente 15 horas diárias, olha só, José. E os salários medíocres introduzidos pela Revolução Industrial levaram as mulheres a greves para reivindicar melhores condições de trabalho, né, e igualdade com relação dos homens, além do trabalho infantil, porque elas levavam os filhos ainda para trabalhar junto com elas. O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. Além disso, em 1910, durante a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas na Dinamarca, uma resolução para a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher foi aprovada por representantes de 17 países. O objetivo era justamente honrar, né, as lutas femininas. E em 1945 que a Organização das Nações Unidas assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Nos anos 60, o movimento feminista ganhou corpo. Em 1975, comemorou-se oficialmente o Ano Internacional da Mulher. Em 1977, o 8 de março foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas. Lembrando ainda que, em 8 de março de 1917,
Na Rússia, aproximadamente 90 mil operárias manifestaram-se contra o czar Nicolau II. E as más condições de trabalho, a fome e a participação russa na guerra. Então tem uma série de datas, né? E como é recente, né, Leandro? Todas recentes, nós Olha estamos só, falando aí... 8 de março, Isso, e estamos falando muito especialmente do século XX, nós lembrarmos a história, né? Nós estamos num período curto. A Paulina, por exemplo, falava de uma coisa agora que a gente não se dá conta. Olha como é difícil da gente entender hoje, Josi, que mulher era proibida de votar. É um negócio inacreditável nós hoje entendemos que a mulher era alijada do processo democrático. fez 85 anos, pela pesquisa que eu fiz, agora em 24 de fevereiro, que a mulher conquistou o direito ao voto e também de concorrer a cargos eletivos, que até então também não podia. Isso é muito novo, né, gente? Pensando assim, faz muito pouco tempo que a mulher está tendo seus direitos garantidos. Há quanto se luta? Olha, desde 1900, 1800, em 57, né? E também a importância que a mulher vem se colocando no mundo da política ainda falta muito a ser conquistado. Quando a Paulina fala que a gente comemora dia 8 de março, as conquistas que se conseguiu, né, até então se comemora, mas ainda tem muito a lutar, como a Paulina falou. Por exemplo, na política. Porque, olha, um exemplo da nossa Câmara hoje. Isso. Quantas mulheres tem? Eu ia chegar lá, isso é mesmo. Temos 2 mulheres na Câmara. Na legislatura passada nós tínhamos uma apenas. Então nunca foi 1, 2 e assim por diante. Então a mulher ainda não é reconhecida como deveria ser na política. A gente vai olhar na Assembleia, na Câmara Federal, enfim, no Senado, são pouquíssimas mulheres. Então este espaço da política, a mulher ainda tem que conquistar muito, tem que lutar muito. Ainda não está como deveria. Deveria hoje ser tipo meio, 50%. Na minha opinião. E é tão complexo isso, Josi, que observa uma coisa. Aconteceram as leis das cotas, né? Os partidos têm que ter cerca de 30%, né, de cota para as mulheres participarem. Para garantir a presença feminina na Mas repara o que acontece. Os partidos têm muita dificuldade de cumprir essa cota. Por quê? Porque apesar da ideia positiva da cota, no sentido de que fazer alguma coisa para corrigir essa distorção, a prova é que a mulher não consegue, por N razões, participar dessa vida política. Então, existe a lei, mas muitas vezes a mulher é alijada dos partidos, ela não tem a participação. Então, tem que fazer um adendo aqui, porque muitas vezes a mulher reclama que não é reconhecida, mas é importante ela reconhecer-se como capaz. Então, se nós formos observar, muitas vezes essa ausência feminina também tem em cada uma de nós uma participação ativa, do não reconhecer-se, de não permitir o seu desejo de poder participar de uma outra forma dentro da sociedade. Então, existe uma perpetuação, né, dessa ausência de direitos, não resta dúvida, mas cada vez mais se faz necessário que nós, mulheres, também possamos reconhecer a nossa capacidade, né, a nossa vontade de participar em outros espaços, né, o espaço da casa, ele já está confirmado, né, mas os outros espaços que muito recentemente vêm sendo ocupados, a sociedade precisa autorizar, mas cada mulher também precisa se autorizar para que isso realmente possa deslanchar e ficar mais efetivo. Leandro, se tu me permite, ao encontro desse comentário que a Josi fazia sobre o papel da mulher na política, né, a Augusta do Bairro Ferroviário, ela pergunta para a Josi se, apesar de não ter todo esse espaço que a gente imagina que teríamos que ter, mas se hoje as mulheres estão ocupando um espaço maior na política que ocupavam anteriormente. E a que se deve isso também? Bom, as mulheres, no momento que elas começam, Augusta, né, a lutar pelos seus direitos, muitas delas essa luta começa a aparecer mais na sociedade. E as pessoas começam a confiar nela para que ela possa, inclusive, representar aquela comunidade numa Câmara de Vereadores, enfim, numa prefeitura. Acredito que essa luta efetiva delas até então já fez com que conquistassem esse pequeno espaço. Mas, repito, falta muito ainda, porque nós temos mulheres muito capacitadas, por exemplo, na nossa cidade, falando de Montenegro, temos mulheres extremamente capacitadas, que tenho plena certeza que fariam muito para a nossa comunidade. É somente criar, como a Paulina disse, botar a cara a tapa, vamos mostrar que nós temos potencial e, sim, se colocar à disposição da comunidade, mostrando que realmente será uma pessoa que irá lutar pelos direitos da comunidade, que será realmente uma boa representante para aquela comunidade. Então, não sei se eu respondi a pergunta dela, mas é algo que mexe muito comigo, sabe? Porque, sinceramente,
Até hoje me pergunto ainda, como é que eu vou conseguir ficar a vereadora mais votada desse município? Num campo tão masculino. Às vezes, gente, um trabalho que se vem há muitos anos fazendo, enfim, mas não é nada fácil. Não é nada fácil tu ir para a rua pedir voto, onde esse campo então é mais masculino, e é muito cobrada. Tá? Mas tu vai ter tempo de trabalhar, tu sabe que tu tem filho, tu é casado, tu tem uma família, tu tem uma casa para cuidar, enfim, né? Porque eu posso trabalhar pela comunidade, mas não deixo meus afazeres de casa. E assim que... Mas a mulher, eu consigo driblar isso, eu consigo unir meu trabalho à comunidade com os cuidados com a minha família. Aliás, tu e outras tantas mulheres, né, que tem isso tudo, jornada, né? né? Essa dupla ou tripla, né? Diversificada, de toda forma, ela é muito diversificada, porque é um somatório, tu vai somando coisas. Na verdade, tu não abandona a casa, tu não abandona a família, não, tu agrega, né? Tu vai ampliando. E esse desafio, ele é muito interessante, assim, é um desafio para a mulher, poder ocupar um novo espaço sem descuidar do antigo. Mas eu penso que é uma capacidade, acredito verdadeiramente que as mulheres têm. Nós vivemos também, né, Paulina, uma série de mudanças comportamentais de sociedade nos últimos, sei lá, se a gente pegar, por exemplo, os últimos 50 anos, tá? Para pegar um período bem recente mesmo, nós temos uma cultura patriarcal, né? O pai era o chefe de família, ele é que ganha mais que a mulher muitas vezes ficava em casa, ele era o responsável financeiramente, economicamente pela família, e hoje isso mudou. Muitas mulheres ajudam ou ganham mais que o homem, ou estão separadas, ou vivem sozinhas, enfim, não dependem mais dos homens. Quer dizer, isso mudou muito, né? Esse próprio conceito de família e o papel da mulher dentro da família. Essa questão, assim, até de uma mudança social. Eu não posso te dar os dados precisos, mas esses tempos ainda eu estava lendo, e é surpreendente quantas famílias são conduzidas pela mãe, essencialmente, né? E aí eu penso que é muito importante as políticas públicas também, para poder amparar, porque essa mulher vai sair, mas ela precisa que ela tenha escola, que ela tenha creche, que ela tenha um amparo também para a sua família que está ali, né? Então, assim, essa integração, ela é fundamental. Muitas mudanças aconteceram nesse tempo, mas eu penso que são mudanças que têm proporcionado para as mulheres um espaço de crescimento muito maior, sem sombra de dúvida. Ô Josi, nós temos, aproveitando esse gancho, nós temos essa semana uma intensa programação, né? Começou, na verdade, na sexta-feira já, né? E a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara está à frente disso. Faz uma rápida avaliação e lembra aí os próximos eventos ainda programados para essa semana. Isso, Leandro, assim que entrei na Câmara, entramos agora os novos vereadores em janeiro, já logo fui presenteada, né, pelos meus colegas, me tornando então a presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. E é uma comissão com muitas atribuições. Dentre elas tem o Câmara Mirim, que precisa iniciar agora já logo no início do ano, porque vai dar tempo de fazer a eleição nas escolas. Também nós retomamos o projeto do Câmara Vai aos Bairros, e também, cada mês nós estamos indo num bairro. Nós fomos agora em fevereiro, então, março, nós vamos a uma localidade rural e assim sucessivamente. Mas, além desses dois projetos que nos tiram bastante tempo, também tem a Semana da Mulher Montenegrina, onde, em parceria com o Executivo, nós tentamos fazer com que ela fosse bem diversificada este ano. Já vinha sendo muito bem trabalhada, mas nós sentimos a necessidade de atingir o maior número de mulheres possível e mais diversificado público de mulheres. Assim, a mulher agricultora, a mulher empreendedora, a mulher na saúde, a mulher vítima de violência. Então, atingindo mais públicos, a mulher que se dedica à sua religião. Então, a semana, legalmente, ela vai de 3 a 10 de março. Assim está na lei. Então, essa é a Semana da Mulher Montenegrina. Então, até hoje, nós tivemos vários eventos voltados à saúde, ao social, um evento muito interessante na Igreja Assembleia de Deus. As mulheres ficaram muito contentes de nós irmos até o local onde elas lá depositam a sua confiança, a sua força, né? Aquele local de espiritualidade que elas gostam tanto, lá nós fomos, foi muito bom. E também nós tivemos ontem um bate-papo literário com os 3 últimos patronos da Feira do Livro, onde 2 eram mulheres. Isso. E valorizando a mulher na literatura, que nós queremos, inclusive, ampliar para o próximo ano, né, esse bate-papo. Também tivemos uma sessão de cinema, onde essa história que tu contou, Leandro, ele vem muito
quando tu contou, eu me lembrei do filme que nós começamos a assistir ontem no filme, não deu um probleminha técnico, nós tínhamos que trocar o filme. Mas As Sufragistas conta assim um pouco do que é essa carga horária das mulheres na época, né? O quanto elas sofriam e ganhavam pouco. Então este filme é bem interessante para quem quiser assistir. Nós ontem, infelizmente, não tivemos a possibilidade de assistir por causa do problema técnico que ocorreu, mas quem tiver oportunidade assista. E também hoje nós tivemos o SESC Maturidade Ativa com a Assembleia, durante a tarde. Durante a manhã tivemos um painel com a DPPA, a nossa delegada Cleusa, os técnicos do CREAS, presidente do CONDIM, também do Conselho Tutelar, uma explanação sobre a mulher vítima de violência doméstica e como é a realidade do nosso município. E hoje à noite teremos, então, às 20 horas na Câmara, uma palestra da ACI, do Núcleo de Mulheres Empreendedoras, que trabalhará a importância da mulher, né, dentro da sua realidade de mulher empreendedora. Então assiste o programa e vai para lá. Vou correndo lá para fazer a abertura do evento lá. E então amanhã, se me permite, Leandro, pegar o celular, porque às vezes são tantas programações tão intensas que a gente não tem como saber de cor. Claro. Mas amanhã, então, às 10 horas, nós teremos uma caminhada do Dia da Mulher, com a concentração ali no SESC. E irá até a praça. Às 10h30 sairá a caminhada do SESC. Às 11 horas, nós teremos uma mobilização em parceria com o Jornal IBA, lá na Praça Rui Barbosa, aqui no centro. Então, a caminhada do SESC vai até a praça, onde inicia o evento do Jornal IBA às 11 horas, que vai das 11 às 17 horas. Às 8h30, nós teremos, então, a missa alusiva à mulher na Catedral. Às 19h30, então, nós teremos uma palestra da Unimed, a mesa redonda... Com a nossa Paulina? Com a nossa Paulina. Está lá amanhã, né, Paulina? Uma mesa redonda, né? Saúde da mulher, 10 anos do Grupo Amigas do Peito, e lançamento do serviço de mastologia da Unimed Vale do Caíque, lá na Câmara. Legal. Nós somos muito encantados porque a maioria dos eventos estão ocorrendo na Câmara. Então a Câmara está se tornando um espaço muito agradável de bate-papo, de discussões, enfim. E é o espaço de discussão da cidade, é lá. Precisa ser mais utilizado aquele espaço. Claro. Inclusive a Marte, né, a parceira nossa, então, assim como tantos outros também parceiros, colocou uma exposição de artes lá muito linda. Amanhã tu vais ter o prazer de admirar. Deixa eu fazer o seguinte, vou chamar o intervalo, depois a gente chama as outras atrações. Calma, gente. Calma, que nós vamos para o intervalo e depois a gente continua aqui então, tá com a programação e com outros assuntos ligados a essa temática, né, do papel da mulher hoje na sociedade. Afinal de contas, amanhã, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.